Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora os meus vídeos vão ser voltados tudo para o concurso da Prefeitura de Belém. Então aqui eu vou falar sobre questões de noções de informática, que é assim que está descrito lá no conteúdo programático do edital. Então, aqui vai ser só 4 questões da própria banca, que é da AOCP. E antes de começar, não esqueça de dar aquele like especial que me ajuda muito demais no trabalho, de comentar e compartilhar com seus amigos, e assim a gente poder trocar informações, né? Para a gente se ajudar ainda mais. Então, eu trouxe aqui o conteúdo programático dos níveis fundamental, médio e superior, onde esses de cima aqui é o médio superior e o de baixo é o fundamental. Então a gente consegue observar que não tem tanta diferença assim, ao meu ver, né? Mas assim, eu destaquei algumas coisas bem interessantes assim para a gente dar uma olhada, que é, por exemplo, na identificação e manipulação de arquivos, backup de arquivos. Uma outra coisa que se diferenciou entre os dois níveis de escolaridade aqui é, por exemplo, sistemas operacionais, que no médio e no superior é o Windows 7 e o Windows 10, enquanto que para o fundamental é o Windows XP profissional e o Windows 7. Outra coisa também que eu acho bem válido falar é com relação à utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice. Por quê? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou muito voltada para o Windows, essas coisas. Só que, por exemplo, eu tive uma pequena experiência no concurso do PGE. E lá quem fez a prova deve ter percebido que caiu bastante questão sobre o LibreOffice. Que aí eu me dei até mal nessa parte de informática, porque eu não estudo muito sobre o LibreOffice. Então, olha só, a gente consegue observar que aqui ele faz parte também do conteúdo programático. Então, dentro do LibreOffice tem o Writer, Calc e o Impress. Então, a gente vai ter que estudar mais um pouco sobre isso, porque, por exemplo, no concurso do PGE, lá do PGE, né, eu vi que caiu bastante questões sobre isso. Então, não custa nada a gente dar mais uma olhada sobre isso, tanto que eu trouxe questão sobre isso. Outra coisa também é com relação ao Microsoft Outlook, que a gente tem que dar uma olhadinha. E, por último, a segurança na internet, com os vírus de computadores, o que é spyware, malware, phishing e spam. E, por fim, a transferência de arquivos pela internet. Então, esse é o nosso conteúdo programático. E aí eu vou mostrar algumas questões que envolvam o máximo que der, né, sobre esse conteúdo programático. Então, aqui nós temos a nossa primeira questão. Olha só. Um colega de trabalho necessita fixar pastas no acesso rápido do Windows 10. Então, olha só, é no Windows 10. E lhe pediu ajuda para executar essa operação. Você apresentou os passos a ele, sabendo que ele fará isso a partir do Windows Explorer. Diante do exposto e considerando as alternativas a seguir, os passos corretos apresentados por você são: então, traduzindo, né? Como é que você vai ter que fixar pastas no acesso rápido do Windows 10? Qual é a maneira mais fácil? Sendo que isso vai iniciar a partir do Windows Explorer. Então, olha só, eu trouxe algumas imagens para a gente tentar lembrar, né? Até isso me ajudou também, porque olha só, a gente usa bastante o computador, né? E às vezes a gente não presta atenção no que ele tem. Então, olha só onde fica o acesso rápido. Fica bem quando a gente entra no Windows Explorer. Ele fica bem do ladinho aqui, olha só, que está marcado. E aqui no acesso rápido, a gente consegue ver umas listas, né? E lista do quê? De informações, pastas, essas coisas. Que, por exemplo, aqui, olha só, nessa lista de acesso rápido, a gente tem a área de trabalho, downloads, documentos, imagens e olha só uma pasta aqui, que é de leitura. Então, olha só, é isso que ele quer que a gente marque lá na alternativa. Como é que a gente faz, por exemplo, para fixar essa pasta aqui, vamos dizer aqui, de leitura, nessa lista de acesso rápido? Lembrando que o acesso rápido ele é composto por atalhos de pastas dentro do painel de navegação do Windows Explorer. E ele pede para não confundir com a barra de tarefas, que é isso daqui, olha só. Então, essa aqui é a barra de tarefas e essa aqui é o acesso rápido. E onde é que está o Windows Explorer? É essa partinha aqui, olha só, que a gente clica nela e dá acesso às pastas, a tudo que você tiver no computador. Então, mais uma vez, o que ele quer? Ele quer saber como é que a gente tem que anexar uma pasta nessa aba aqui do acesso rápido.
Então, voltando lá para a questão, como é que a gente tem que fazer isso? Quais são as maneiras certas, né? O passo a passo, que é isso que ele quer, o passo correto a ser apresentado por você ao seu colega para executar isso. Então, letra A. Criar um atalho no desktop e arrastar até a pasta acesso rápido? Não, porque olha só, aqui a palavra é atalho. E geralmente, quando a gente cria um atalho, ele não salva o conteúdo da pasta. Então, a gente fazendo isso daqui, ela pode ocorrer isso aqui, olha só. Ele não vai salvar o teu conteúdo lá da pasta, ele vai, vamos dizer assim, só por fora, né? Só aquela pasta assim, porque afinal aquilo é um atalho. Caso você saiba de outra coisa também que possa justificar esse tipo de coisa aqui, você comenta também, porque aí a gente vai trocando de informações. Então, a letra B, olha só. Clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta e selecionar o comando fixar no acesso rápido do submenu apresentado. Então, olha só o que ele quer dizer com isso. Quando a gente abre lá o nosso Windows Explorer, ele apresenta essa lista aqui de documentos, né? Então, por exemplo, eu quero fixar um documento desse, documento não, uma pasta, desculpa, uma pasta dessa nessa aba do acesso rápido, né? Então, se eu clicar do lado direito do mouse, ele vai abrir essas opções de coisas que você pode fazer com essa pasta. Ou seja, você pode abrir, você pode compartilhar, você pode fixar no início, você pode enviar, recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear e ver suas propriedades. Mas olha só, ele aparece aqui essa opção de fixar no acesso rápido. Então, quando a gente faz isso aqui, clica nesse fixar no acesso rápido, essa pasta ela vai automaticamente para essa lista, olha só, de acesso rápido. E é isso que justamente a questão pede, né? Então, essa alternativa da letra B está correta. Então, essa seria uma maneira de fixar uma pasta lá no acesso rápido. Letra C. Abrir o terminal do Windows 10, ir até a pasta do acesso rápido e executar o comando md, aí colocando aí do nome da pasta. Bom, isso aqui eu tentei e eu não consegui, não deu certo. Então, isso aqui eu acredito que seja o erro nessa parte aqui, nessa orientação, né? De colocar nessa pasta do acesso rápido e executar esse tipo de comando. Caso você saiba de também outra razão que justifique o erro dessa daqui, ou que até diga, ah, não, mas tá certo, ou qualquer coisa do tipo, você comenta também aí, porque aí a gente, mais uma vez, vai trocando de informações e ajudando, né? Mas, de acordo com o gabarito da questão que eu vi lá, então é a letra B aqui mesmo. Então, olha só, continuando, né? A letra D, ela é clicar com o botão direito sobre o acesso rápido do Windows Explorer e selecionar o comando criar pasta do submenu apresentado. Bom, isso aqui eu acho que é meio uma pegadinha, porque olha só, ele diz que é criar a pasta. Mas só que eu já tenho a pasta pronta aqui, eu só quero fixar essa pasta que já está pronta no acesso rápido. Então, como é que eu vou criar uma outra pasta? Então, essa daí seria, vamos dizer, uma pegadinha. Letra E. Abrir o PowerShell no Windows 10 e ir até o atalho do acesso rápido e copiar a pasta com conteúdo que se deseja fixar, por meio do comando copy junto com o nome da pasta. Bom, essa alternativa eu acredito que ela não seja possível realizar. Por quê? Porque eu pesquisei sobre esse Windows PowerShell, que ele é o quê? É uma solução de automação de tarefas multiplataforma que consiste em um shell de linha de comando em uma linguagem de script e uma estrutura de gerenciamento de configuração. Então, através disso aqui, olha só, a gente pode executar algumas ordens assim, acima da linha de comando, né? E eu vi também outras coisas aqui, que dentro dele pode incluir alguns recursos, como histórico de linha de comando robusto, né, como já foi lido aqui, previsão de comando e conclusão de guia, e suporte a aliases de parâmetros. E suporte a aliases de parâmetro e de comando. Então, esse aqui seria o Windows PowerShell. Então, ele não poderia ser utilizado para fixar lá a pasta no acesso rápido. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra B.
Bom, pessoal, agora aqui nós temos a nossa segunda questão, que ela pede assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas o nome de software, utilitários, compactadores de arquivo. Então, ele só quer esses softwares que são compactadores de arquivo. Lembrando que o que são esses compactadores? É o quê? Eles são softwares, são programas, né, que conseguem unir todos esses documentos aqui em apenas um. E aí ele diz assim, que ele ocupa ainda menos espaços de mídia de armazenamento, ou seja, diminui o tamanho, que é por isso que é denominado como arquivo compactado. Ou seja, num arquivo desse é possível ter vários arquivos desses aqui, olha só, podendo ser PDF ou imagens, até do Word. Então, enfim, são vários que podem ser organizados em um mesmo arquivo e assim ocupando menos espaço. E aí eu venho com uma perguntinha que também eu fiquei em dúvida e que vocês podem também me responder de acordo com os comentários aí do vídeo, né? Se todo programa que faz a compactação, ele também faz a descompactação, né? Então isso aí ficou uma alternativa não, uma dúvida assim para mim. Eu acho que sim, mas vocês me respondem aí nos comentários aí do vídeo se sim ou não, só mesmo assim para esclarecimento de ideia, certo? Só a letra A, a gente vai ver, olha só, ele dá a opção de WIRA, PowerShell e GitHub. O IRA, ele é bastante conhecido, né, para esse tipo de software que a gente quer. Só que quando a gente fala do PowerShell, lembra? Lá na primeira questão que eu falei, né? Olha só que é o PowerShell, que é aquilo que eu falei que é totalmente diferente, olha só. Então ele não tem esse papel de compactar, né, os arquivos. E quando a gente fala do GitHub, o que seria esse GitHub? Ele é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git, permitindo que programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados ou em open source de qualquer lugar do mundo. Então, esse aqui não seria um aplicativo, né, compactador. Então, o que seria errado nessa alternativa aqui, né, é o PowerShell e o GitHub. Então, o que seria errado aqui mais uma vez na letra A seria o PowerShell e o GitHub. Então, a letra B, que ele dá o FTP, o IRA e o EASUP. Então, a gente vê, né, que o IRA ele é, sim, né, que ele é tanto conhecido, bastante conhecido, e o EASUP também, olha só. A gente tem duas imagens aqui representando cada uma delas. Só que quando a gente fala do FTP, o que é o FTP? Só que quando a gente fala do FTP, o que é o FTP? Ele é um protocolo de transferência de arquivos, que ele é um protocolo de padrão genérico, independente de hardware, sobre um modo de transferir arquivos, ficheiros. E também é um programa de transferência, ou seja, há transferências de dados em redes de computadores que envolve normalmente transferências de arquivos e acesso a sistemas de arquivos remotos. Então, a palavra-chave desse FTP é a transferência de arquivos. Então, ele não seria um compactador. Então, ele que seria o erro dessa letra B. Então, FTP ele não é um compactador. Então, letra C, olha só, que é o PZIP, 7-zip e o WinZip. Olha só, são todos compactadores de arquivos gratuito, olha só. Eu trouxe a imagem de cada uma delas aqui, que é bom a gente saber, né? Olha só. Esse aqui é do PZIP, esse segundo aqui é do 7-zip e por último é o WinZip, que ele é bastante conhecido. Então, olha só, eu trouxe uma dica aqui que eu encontrei pela internet e você também pode até confirmar também, aí nos comentários do vídeo. Que qual é essa dica? É que tudo que terminar com zip, ou .zip, ou .rar, ou .rar, são tipos de compressores de arquivos. Então, isso aqui vamos dizer, um bizu, né? De como saber se é compressor ou compactador de arquivos. Então, essa estratégia que ela combina, né? Ela dá certo aqui, olha só, que tudo termina em zip, ó. Zip, zip, zip. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra C. Mas, continuando aqui, olha só, a letra D. Qual é o problema dela?
Bom, o primeiro aqui é o Brasip, que eu trouxe uma imagem aqui, que eu achei bem interessante porque ela é do Brasil, olha só. Então, ela é também um programa de compactação de arquivos. Então, é bom a gente saber, porque há outras mais alternativas de software que são capazes de compactar os arquivos, não só o zip, né, o IRA, mas a gente vê outros aqui também, como exemplo o Brasip. Então, ele é. Aí, a outra aqui é o Universal Extractor, que é esse daqui, olha só essa segunda imagem aqui, que ele também é um programa para descompactar arquivos de qualquer extensão. Então, ele é para descompactar. E por último, que é o Disque Imagem, ele não é. Por quê? Porque ele é um aplicativo para criar imagens ISO a partir de arquivos e pastas. Então, o erro dessa alternativa aqui seria esse mesmo, né? O Disque Imagem. Então, o erro dessa letra D é o Disque Imagem. Então, e por último, que é a letra E, né? Que é o comando prompt, o zip e o GitHub. Bom, então a letra E é o comando prompt, o zip e o GitHub. O command prompt, ele é o quê? Ele é um programa de interfaces de linha de comando usados para executar comandos em sistemas operacionais Windows, que eu achei bem parecido com o do PowerShell, né, que a gente viu na outra questão. Caso você não concorde, você pode também comentar aí, né, dizer, ah, não, é porque é diferente e tal. Você pode comentar, pode ficar à vontade, tá? Mas isso aqui foi o que eu achei, assim, na minha opinião. Então, essa primeira opção aqui, ela não é um compactador. Mas olha só, o zip é, que a gente já viu, né? E o GitHub, que a gente viu ainda agorinha, né? Que ele não é um compactador. Então, o erro dessas aqui seria essas duas aqui, né? O GitHub e o command prompt. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra C, né? Que é o pzip, setzip e o winzip. Bom, pessoal, aqui nós temos a outra questão, que eu acredito que seja a terceira questão. Já está quase finalizando o vídeo, olha só. Na utilização de um computador, existe um programa que, além de gerenciar a execução de programas aplicativos, atua como interface entre o usuário e o hardware do computador. Então, o nome desse tipo de programa é... Então, ele dá várias alternativas aqui e, mais uma vez, vamos ver cada uma delas. Então, a primeira aqui é o software de prateleira. Que o que é? Ele é um software destinado a soluções programadas e produzidas uniformemente e em grande escala. Portanto, não possui funcionalidades específicas e nem personalizadas. Então, o exemplo desse tipo de software de prateleira, olha só, é o HubSpot e o Office, que é o Microsoft Office, né? Então, ele é bem interessante, olha só, ele é um tipo de software de prateleira. Então, ele não possui tanta especificidade específica, né? Então, essa não seria a nossa alternativa correta. Então, letra B, aplicativo básico. O que seria um aplicativo básico? Ele é um conjunto de programas que define um padrão de comportamento do equipamento, tornando-o utilizável. Então, ou seja, são os programas usados para permitir o funcionamento do hardware. A gente tem acesso a vários aplicativos, né? Por exemplo, de celular ou no computador. Então, a gente já tem uma certa experiência com o aplicativo, ou seja, é um aplicativo básico. Então, olha só, um exemplo de aplicativo, né, básico é o sistema operacional, linguagem de computador, que especifica as instruções para gerar um programa, ou também compiladores, que traduz um programa a uma linguagem textual. E também temos a BIOS do computador pessoal. Então, esse aqui é um tipo de aplicativo básico. Só que ela não se encaixa a essa definição que ele diz aqui na questão, né? Então, letra C, que é o programa utilitário. O que é o programa utilitário? Eles são programas que complementam outros programas. Então, ele vai sempre ser complementar vamos dizer, ao programa principal. Ou seja, acrescenta tarefas em um software já existente, melhorando os seus recursos. Então, ele vai ser bem utilizado, né,
para complementar os outros programas. Então, olha só um exemplo que a gente viu ainda agora de questões de compactadores de arquivos. Olha só, isso aqui é um tipo de programa utilitário, porque ele vai auxiliar a gente, né, a compactar os arquivos, a organizar vários arquivos em apenas um. Então, olha só, um exemplo disso. É um programa utilitário. E além disso, a gente tem também os antivírus. Olha só uma imagem aqui ilustrando eles. Então, isso tudo aqui é um programa utilitário. E isso se encaixa nessa definição aqui do enunciado? Também não. Então, vamos para a alternativa da letra D. Sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface, olha só, bem importante essa palavra, interface entre quem? Entre os computadores, né, e o usuário ou o utilizador. Então, esse aqui, ele é um sistema operacional, né, que ele permite esse contato, né, entre o computador e o usuário. E aí, a gente tem umas questões, não, uns exemplos disso, né, o Android, a Apple, o Linux e o Windows. Então, através do sistema operacional é que tem essa interface, né, entre o computador e o usuário, que é justamente isso que ele diz aqui no enunciado da questão. Então, essa aqui seria a nossa alternativa correta, a letra D, que é o sistema operacional, pois ele atua como interface entre o usuário e o hardware do computador. E a última aqui, que é a interface humano-computador, que seria o quê? É a interação entre os humanos e máquinas que acontece através da interface. Quem é essa interface? É o sistema operacional, olha só, do utilizador. Formada por quem? Pelo software e o hardware. Então, essa aí seria a interação entre os humanos. Então, é bem interessante esse tipo de questão, né? Porque a gente consegue aprender várias coisas aqui em uma mesma questão. E por último, pessoal, a gente tem essa questão aqui, que é sobre o LibreOffice. Então, olha só o enunciado. Sua colega de trabalho necessita criar uma planilha e lhe pediu ajuda para saber qual software que ela deve utilizar. Você sugere um software da suíte do LibreOffice. Considerando sua sugestão, assinale a alternativa que apresente corretamente o nome do software que a sua colega deverá utilizar para criar a planilha. Então, a gente tem que determinar aqui o nome do software que faz planilha, que ele esteja dentro do LibreOffice. Então, a gente vai ver cada uma delas aqui. A letra A, o que é? Ela diz o Excel. Excel é o quê? Ele é um editor de planilhas, certo? Para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, além de computadores e outros dispositivos móveis, né? Como Windows Phone, Android ou iOS. Só que o Excel ele faz parte do Office, que é aplicado ao Microsoft Windows. Então, ele não seria do LibreOffice, então seria uma alternativa errada. E lembrando que dentro do Office, além do Excel, a gente tem também o EndNote, o Outlook, o Word e o PowerPoint. Então, esses aqui são outros componentes do Office. Só que nesse caso aqui, o Excel não seria a nossa alternativa. Então, a letra B, o Calc. O que é o Calc? O Calc é um componente de planilha, muito bem, né? Que é de planilha que ele quer, do pacote do software LibreOffice, que é isso mesmo que ela quer, né? Que é um software de planilha, mas que esteja dentro do LibreOffice. E aí, olha só a imagem do Calc aqui. Então, essa seria a nossa alternativa correta, porque corresponde, né, a ser uma planilha e dentro do LibreOffice. E aí eu trouxe uma imagem aqui, olha só, do LibreOffice, que dentro dele, ele é composto pelo Writer, Calc e o Impress. O Writer, ele é tipo o Word, né? A gente consegue digitar os nossos documentos, o Calc a gente faz as planilhas, calcula essas coisas, e o Impress é mais para apresentações, né? Tipo o PowerPoint que a gente está acostumado. Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra B, que é o Calc. Mas bora lá continuar, né? A letra C, o Impress. Eu acabei de falar ainda agorinha, né? Que faz parte do LibreOffice. Só que ele é um programa de apresentação, que pode-se criar slides que contenham diferentes
elementos, incluindo textos, marcadores e listas numeradas, tabelas e gráficos, clip art e uma ampla gama de objetos gráficos. Então, ele só é destinado para apresentações, né? Então, essa não seria a nossa alternativa. A gente tem também o Lotus, também a letra D, olha só, que é o Lotus. O Lotus, eu encontrei essa definição aqui, olha só. E caso você saiba mais sobre ele, você pode também comentar aí no vídeo. Que ele é um aplicativo de software, também de planilha, mas que conta com menus pop-up e que um usuário poderia ativar através do teclado, bem como uma chave, uma função ou comando. E ainda ele diz que há outros aplicativos Lotus incluído, como o Lotus Notes, que possui aplicações colaborativas em grupos, que oferece calendário grupo, mensagens instantâneas e navegação na web. Então ele até ultrapassaria, né, também da planilha, envolvendo outras funcionalidades. Então, essa seria errada. Então, a gente tem por último aqui, que é o Monday. Então, a gente tem aqui o Monday, que o que ele é? Ele é um software também, que ele é usado por indivíduos, profissionais e pequenas empresas que pretendem gerir em seus negócios de forma eficaz. Dá até para a gente ter uma noção, porque money quer dizer dinheiro, né, em inglês. Então, dá para a gente ter uma noção um pouco, sim, né, sobre isso, que ele é da parte de gerir esses negócios, essas coisas. E além disso, ele ajuda os utilizadores a criar e monitorizar saldos de conta, orçamento e estar a par de entradas e saídas, né, aquele fluxo de caixa que a gente vê, né. Além disso, ele consegue também ver extratos bancários e muito mais. Então, esse Money ele é utilizado mais para esse fim de gestão econômica, né, dessas empresas. Então, esse seria o conceito de Money. Mas, no final, a nossa alternativa correta, que mais uma vez que ele quer um software que crie planilha do suíte do LibreOffice, seria o nosso Calc, que é a letra B. Então, pessoal, finaliza aqui o vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os demais e bons estudos.